Seguimos então nessa nossa sexta aula, que a gente vai abordar mais dois métodos para se conseguir trabalhar com metodologias ágeis dentro de uma organização, dentro de uma empresa, focando, claro, no desenvolvimento de projeto ou serviço. Projeto de produto ou de serviço, tá? Hoje, nessa aula, nós vamos falar então sobre os próximos dois métodos, que um deles é o Kanban. Então, no Kanban, nós temos uma capacidade de fazer uma gestão a partir do modo visual, né? Então, nós trabalhamos com cores básicas de verde, amarelo e vermelho, onde nós temos verde apontando para uma situação ideal, que seria como uma meta, um objetivo. Amarela já começa a chamar atenção para algumas deficiências dentro desse controle de processos. Geralmente se aplica em controle de estoques, sejam estoques de armazéns, postos de trabalho ou buffers de produção, mercados, né? Então geralmente se trabalha com o Kanban. E o vermelho, claro, já está assinalando uma dificuldade muito grande que está se aproximando, já se instalou no projeto. Então, basicamente é considerar que quando nós temos cartões verdes, são para situações mais confortáveis, ou então um vermelho que é uma situação desconfortável, que pode ser falta de material ou então um sinal de aviso para que a linha ou posto ou qualquer outra necessidade seja atendida. Está indicando que pode acontecer alguma particularidade muito específica de paralinha, por exemplo, de produção. Então esse é mais ou menos o conceito do Kanban. Ele trabalha baseado em capacidade de demanda, porque ele está dizendo que a capacidade de produção é X e a demanda é Y. Então ele está sinalizando que a demanda está acontecendo e obviamente que isso vai atender aquela capacidade, ou vai demonstrar a capacidade que se tem de fazer a gestão desses materiais, tá? Ele atua de forma prática, simples e robusta, porque o Kanban, como ele é visual, a gente acaba tendo uma facilidade em identificar se tem material suficiente, se está faltando ou está no nível médio de atendimento à necessidade, né? Então, toda a gestão que a gente for fazer, seja para bens ou serviços dentro de um projeto de produto, ou de serviços, claro, já é um pouco mais difícil, mas dentro de produto, principalmente, a gente utilizar tudo que for meio visual, a gente tem uma certa facilidade em fazer o controle, identificar fluxos, identificar demandas, capacidades, consumos, enfim, as cores, sejam elas através de cartões, o sistema de iluminação, ela agiliza o nosso pensamento em relação àquele cenário. Então, quando eu tenho uma gestão visual por cartões Kanban, por exemplo, eu tenho um método ágil, né? Eu tenho uma agilidade muito maior do que se eu fosse ler um formulário, ou um documento qualquer lá na linha de produção ou na prestação de um serviço. Eu tendo essa questão visual, ela agiliza a tomada de decisão. É que nem o sinal de trânsito, né? Eu tenho lá o farol amarelo, vermelho e verde, ele está me dizendo alguma coisa a partir dessas três cores básicas. Então, ninguém precisa vir me dizer ou chamar atenção para aquilo, porque quando eu visualizo a mudança de cores, eu tenho uma ação ágil. Eu vou agir imediatamente aquela mudança de cores. Então, Kanban, por trabalhar com cartões ou outras formas de sinalização baseada em cores verde, amarelo e vermelho, eu tenho um método ágil sendo implementado, né? Então é uma facilidade que a gente consegue fazer. Indo para a indústria, o sistema Kanban auxilia muito no demonstrativo de como o working process, que é os materiais em processo ou os trabalhos em processamento, estão acontecendo, que é aquilo que eu falei antes. Eu ter um Kanban dentro de um buffer que apresenta volumes de materiais ou de componentes ou qualquer outra coisa, é uma forma de eu também saber o quanto que eu tenho de produtos em processo, ou o quanto que eu tenho de serviços em andamento. Agora, se for transferir esse conceito de Kanban para uma área mais de informática, tecnologia, onde eu estou desenvolvendo um software, um aplicativo, eu posso usar da mesma forma, né? Eu posso criar um gráfico de Gantt lá, um cronograma, e a partir daí fazer uma descrição do status também utilizando cores verde, amarelo e vermelho, que vai facilitar, além de eu ter uma gestão visual daquelas informações, sejam elas relacionadas a prazos ou qualquer outra referência que eu tiver, quando eu olhar e ver a cor, eu já vou automaticamente ter
uma percepção daquele cenário e a minha agilidade em responder vai ser muito maior, ok? Gerencia muito facilmente o fluxo que eu tenho, né? Também dá condição da movimentação das pessoas, ou seja, não é somente materiais. Eu tenho várias coisas acontecendo e as cores acabam, no conceito de Kanban, acabam facilitando muito aquilo que as pessoas precisam fazer, elas vão entender o que elas devem estar encaminhando. Eu vou ter uma visão sobre materiais e automaticamente eu vou estar identificando como é que o fluxo está acontecendo, como é que o fluxo desses processos está se desenvolvendo. Então é uma facilidade que nós temos. As equipes começam a perceber, porque todos nós trabalhamos muito melhor quando nós temos uma gestão mais clara, mais visual daquilo que nós estamos monitorando, né? Daquilo que nós estamos controlando. Então, se eu trabalho em cima de referência das cores, isso vai me ajudar muito a perceber como as coisas estão acontecendo, né? Então, como as pessoas têm aquela necessidade de entenderem de forma clara e direta o que tem que ser feito, né, em termos de agilidade, né, as cores, no caso do Kanban, é um diferencial muito grande que facilita para isso, né? E aí, claro, se eu tenho um cartão Kanban, por exemplo, rodando na fábrica, na empresa, ele também me dá informações quanto à capacidade de abastecimento, logística e uma série de outras necessidades que a gente pode estar encontrando dentro de um processo normal de produção, certo? Pessoal, Kanban basicamente é isso. Claro que essa é uma visão superficial dele. O estudo de Kanban tem que ser mais aprofundado, porque existem diferentes tipos de Kanbans, tanto em formatos de aplicação como em formas de controlar alguma coisa, né? Bom, o último item que nós trouxemos aqui para caracterizar os métodos ágeis, então, é o chamado SMART. SMART, S-M-A-R-T, que é uma metodologia organizada da seguinte forma. Ela tem o S por definição do que é específico, então eu tenho lá determinar claramente o que são objetivos e metas para a equipe, o que é específico daquilo que a equipe vai buscar, vai precisar alcançar. O Smart, na verdade, ele funciona como uma forma, uma maneira de se criar metas ou se pensar metas, objetivos, porém metas e objetivos alcançáveis, né? Eu tenho que avaliar aquilo que eu estou trabalhando, qual é que é o cenário que eu estou tentando fazer acontecer, né? Só que aquilo que eu penso como meta, como objetivo, precisa ser razoável, né? Eu tenho que ter uma forma adequada de definir isso, né? Eu não posso simplesmente chutar uma meta achando que é possível e não ter recurso para tal, né? Então o Smart acaba sendo um caminho, uma forma padronizada, uma metodologia de nós definirmos aquilo que é meta razoável e alcançável, né? E que a equipe de fato vai trabalhar para se chegar a esse ponto, esse objetivo principal. Então o S trabalha com o específico, determinar claramente o que são os objetivos. O M de Smart é aquilo que é mensurável, então eu tenho que determinar metas claras, baseadas em dados. Não se faz uma meta achando que é possível aumentar 10%, diminuir 30%, se eu não tenho uma estatística que aponte para isso. Não tenho uma informação que me dê garantias que aquilo de fato é possível, né? É viável, é plausível de chegar, né? Então, eu tenho que olhar para isso. O A de Smart, ele trata, em hipótese algumas metas podem ser chutadas, aquilo que eu acabei de falar, né? Então, assim, é muito melhor eu ter metas menores, metas mais simplórias, vamos dizer assim, porém metas que são reais, algo que é real. Não adianta eu propor para a equipe uma meta aleatória, uma meta sem base nenhuma, porque se a meta não vai ser alcançada, eu gero frustração, toda a equipe se frustra, e aí se eu tenho repetição dessa falha em relação às metas 1, 2, 3 vezes no semestre, no ano, ou mais vezes, ou todo mês eu falho em atingimento de metas, aquilo perde sentido. Então a equipe acaba não se envolvendo mais, e aí todo aquele conceito ágil que deveria estar sendo absorvido e encarado com força pela equipe, ele não vai acontecer mais, ele acaba ali. E uma vez que a gente perde essa vontade, esse desejo de fazer as coisas como tem que ser feitas, é difícil de recuperar depois. Então, esse atingível das metas, ele precisa ser
muito bem analisado para se evitar o efeito contrário, né? Então, ao invés de eu conseguir depois facilmente alcançar as metas, eu vou ter dificuldade para isso. O R do SMART ele trata como relevante, então as metas precisam ser relevantes. Eu não posso ter, sei lá, 20 metas para fazer alguma coisa e na verdade algumas não são relevantes, não geram impacto, não geram bons resultados, não são positivas ao projeto, tá? Então é melhor eu ter algumas metas, menos metas bem estruturadas, bem direcionadas e específicas para algumas demandas que são importantes e trabalhar em cima delas, porque aí eu tenho adesão, a equipe acaba abraçando a causa, acaba querendo fazer e a coisa fica mais fácil de ser controlada, né? Então, nesse sentido, eu preciso olhar para a questão da relevância. E o T do SMART, que é a questão do time, do tempo. Então, eu tenho que ter metas definidas, claras e um determinado tempo para serem atingidas. Eu tenho que usar um parâmetro que seja uma meta semanal, uma meta mensal, uma meta semestral ou anual, porém ela tem que ser uma meta única, né? Não posso ter para cada semana uma meta dentro do mês. Se eu tiver uma meta, eu vou definir aquela meta para dia 1º ao dia 30 de cada mês. E ela fica estável, é o mesmo valor para o mês todo, e eu preciso trabalhar em cima dela, desde que ela seja uma meta específica, clara e alcançável, né? E mensurada também. E aí eu vou buscar essa realização. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então quando se faz esse trabalho de definir metas com capacidade de atingimento, que são mensuráveis, que eu tenho dados para tomar uma decisão, elas têm um período determinado e eu tenho recursos para fazer ela acontecer, eu tenho automaticamente o conceito de SMART, que é uma das metodologias que eu utilizo, que são aplicadas no caso da implementação de métodos ágeis. É fazer algo razoável e algo que seja possível de se alcançar sem extrapolar ou sem criar qualquer dificuldade que seja em relação àquilo que se planeja dentro de um projeto. Então, é razoável que a gente trabalhe em cima disso. Bom, basicamente nós temos até aqui então uma ideia mais ampla do que seriam metodologias ágeis, né? Nós já identificamos como é que é o conceito inicial, onde é que surgiu, quais são os objetivos, as vantagens de nós trabalharmos com os conceitos ágeis, né? Ou com a metodologia ágil. Vocês também já viram 4 principais elementos, metodologias que dão condição de que os projetos sejam ágeis de fato, né? E aí, como eu falei desde o início, a gente tem agora um conhecimento um pouco melhor, não quer dizer que é só isso, tem muito mais, é óbvio, eu nem entrei no mérito da utilização de alguns aplicativos, alguns softwares, algumas formas mais tecnológicas, né, de fazer, mas basicamente, ou a essência do negócio é esse, né? Nós termos uma metodologia, que as metodologias, vocês sabem, são baseadas ou construídas a partir de ferramentas, e aí nós termos essas metodologias que vão fazer nada mais, nada menos do que a gestão das equipes, dos dados, das informações, vão dar uma condição adequada e confiável de se unirem esses esforços, sejam eles dados estatísticos, pessoas, equipes, recursos tecnológicos das empresas, e a partir disso nós temos o quê? Envolvimento de várias áreas. Nós temos a engenharia simultânea acontecendo nesse desenvolvimento desse projeto produto, nós temos o cliente participando do desenvolvimento e com isso nós temos uma base sólida de informações, sejam elas quantitativas ou qualitativas. A tomada de decisão vai ser rápida, vai ser num conceito proativo de reação. Nós vamos conseguir minimizar os problemas, minimizamos os efeitos, diminuímos os problemas e teoricamente nós conseguimos trabalhar com metas, trabalhar com prazos certeiros de entrega, né? Nós não vamos perder o time de produção daquela ideia, não vamos nos desviar do foco principal, que é a entrega para o cliente final. E aí com isso nós temos uma metodologia ágil atuando em cima dos nossos projetos. Ter a capacidade de reagir com antecedência, com um perfil proativo sobre os possíveis problemas, né? E com isso nós geramos uma satisfação final para o cliente, que é a entrega daquilo que ele esperava. Então assim, basicamente é isso. Existem necessidade agora de a gente estudar de forma mais aprofundada como se aplicam essas metodologias ágeis, né?
Também utilizar os meios tecnológicos para fazer com que a metodologia ágil aconteça dentro de um projeto, dentro de uma empresa, seja ela bens ou serviços, né? Então esse é o ponto que a gente precisa avançar agora. E a Impegno, com certeza, em breve ou daqui a um tempo, vai ter algumas ofertas nesse sentido aí para vocês poderem entender melhor e aplicar no seu negócio, nos seus negócios, tá? Então, por enquanto, muito obrigado. É isso sobre metodologias ágeis. Essa parte introdutória em 6 vídeos que a gente fez já serve para ter uma ideia do que são os métodos ágeis e esperamos que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal lá e ajudem a divulgar esse trabalho que está sendo feito. Aquele abraço e até uma próxima.